Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. Um padrão. A temida forma opacamente quase toda perderá. É a mais baixa, e de brilhante não tem nada. Para tomar essa forma, no preço não se pode pensar. O encontro com ela é sua derrocada. Da canção de listagem dos ouvintes, estrofe final. Enquanto viajava na carroça, Shallan cobria sua ansiedade com erudição. Não tinha como saber se os desertores haviam identificado os rastros de petrobulbos esmagados feitos pela caravana. Eles podiam estar no encalço. Ou não. Não adiantava pensar nisso, ela disse a si mesma. E assim encontrou uma distração. As folhas podem ter seus próprios brotos, disse ela, segurando uma das pequenas e redondas folhas na ponta do dedo. Ela voltou à contraluz. Bluti estava sentado ao seu lado, enorme como um rochedo. Usava um chapéu que era elegante demais para ele, cor de creme, com abas dobradas para cima nas laterais. Às vezes batia seu bambu de condução, que tinha o tamanho de Shallan, na concha do chulei à frente. Shallan havia feito uma pequena lista, na parte de trás do seu livro, das batidas que ele usava. Bluti batia 2 vezes, fazia uma pausa e batia de novo. Isso fez o animal ir mais devagar quando a carroça na frente, conduzida por Tavilac, começou a subir uma colina coberta de minúsculos petrobulbos. Está vendo? Disse Shallan, mostrando-lhe a folha. É por isso que os galhos da planta são tão frágeis. Quando vem a tempestade, ela despedaça esses galhos e arranca as folhas, que são levadas pelo vento e dão início a novos brotos, construindo suas próprias conchas. Elas crescem tão rápido. Mais rápido do que eu imaginava, nessas terras pouco férteis. Bluti grunhiu. Shallan suspirou, baixando o dedo e colocando a planta minúscula no copo que estava usando para nutri-la. Olhou sobre o ombro. Nenhum sinal de perseguição. Ela realmente deveria deixar de se preocupar. Voltou ao seu novo caderno de desenho, um dos cadernos de Jasna, que não tinha muitas páginas escritas, então começou um rápido esboço da pequena folha. Não tinha materiais muito bons, só um único lápis de carvão, algumas canetas e um pouco de tinta, mas padrão estava certo. Ela não podia parar. Havia começado com um esboço para substituir o do Santide, uma vez que se lembrava de seu mergulho no mar. A imagem não se igualava àquela que produziu logo depois do evento, mas tê-la de novo, de qualquer forma, havia começado a curar as feridas dentro dela. Concluiu a folha, depois virou a página e começou a desenhar um esboço de Bluti. Não estava particularmente feliz de reiniciar sua coleção de pessoas com ele, mas suas opções eram limitadas. Infelizmente, aquele chapéu realmente parecia bobo, era pequeno demais para sua cabeça. A imagem dele inclinado à frente como um caranguejo, as costas para o céu e o chapéu na cabeça. Bem, pelo menos seria uma composição interessante. Onde você conseguiu o chapéu? Perguntou ela, desenhando. Eu comprei, murmurou Bluti, sem encará-la. Custou caro? Ele deu de ombros. Shallan havia perdido seus próprios chapéus no naufrágio, mas persuadira Tavilac a dar a ela um dos chapéus trançados pelos parchemanos. Não era particularmente belo, mas tirava o sol da sua cara. Apesar da carroça sacolejante, Shallan enfim conseguiu terminar seu esboço de Bluti. Ela o inspecionou, insatisfeita. Era de fato uma maneira pobre de reiniciar sua coleção, particularmente porque achava que o desenhou de modo um tanto caricato. Apertou os lábios. Como seria a aparência de Bluti se ele não estivesse sempre de cara feia? Se suas roupas fossem melhores,
Se ele carregasse uma arma de verdade em vez daquele velho cacetete? Ela virou a página e começou de novo. Uma composição diferente, idealizada, talvez, mas de algum modo também certa. Ele poderia até ser belo, se vestido apropriadamente. Um uniforme. Uma lança, plantada ao seu lado. Olhos na direção do horizonte. Quando terminou, estava se sentindo muito melhor em relação ao seu dia. Ela sorriu para a sua produção, então, mostrou-o para Bluti enquanto Tavilac chamava para a pausa do meio-dia. Bluti deu uma olhada na imagem, mas não disse nada. Ele bateu algumas vezes no chulei para que parasse junto da carroça de Tavilac. Taji se aproximou com sua carroça, estava transportando os escravos dessa vez. Erva botão, disse Shallan, baixando seu desenho e apontando para um tufo de caniços finos crescendo atrás de uma pedra próxima. Bluti grunhiu. Mais daquela planta? Sim. Poderia fazer a gentileza de colhê-la para mim? Os parchemanos não podem fazer isso? Eu tenho que alimentar os chuleis. Quem você prefere deixar esperando, guarda Bluti? Os chuleis ou uma olhos claros? Bluti coçou a cabeça debaixo do chapéu, então desceu da carroça, mal-humorado, e caminhou até os caniços. Ali perto, Tavilac estava de pé em sua carroça, fitando o horizonte ao sul. Um rastro de fumaça se erguia daquela direção. Shallan sentiu um arrepio imediato. Ela desceu apressada da carroça e foi até Tavilac. Raios! Disse Shallan. São os desertores? Eles estão nos seguindo? Sim. Pararam para a refeição de meio-dia, parece. Disse Tavilac do alto da carroça. Eles não se importam que a gente veja a fogueira deles. O homem forçou uma risada. Isso é um bom sinal. Provavelmente sabem que somos apenas 3 carroças. E que mal vale a pena a perseguição. Então, contanto que a gente continue avançando e não pare com frequência, eles vão desistir. Sim, tenho certeza. Ele pulou da sua carroça, então rapidamente começou a dar água para os escravos. Não se deu ao trabalho de passar a tarefa aos parchemanos, ele mesmo a fez. Isso, mais do que qualquer outra coisa, indicava seu nervosismo. Ele queria continuar avançando o mais rápido possível. Assim, os parchemanos continuaram tecendo na sua jaula atrás da carroça de Tavilac. Ansiosa, Shallan ficou assistindo. Os desertores haviam encontrado a trilha de petrobulbos quebrados. Percebeu que estava suando, mas o que podia fazer? Não tinha como apressar a caravana. Ela só podia esperar, como havia dito Tavilac, que conseguissem permanecer à frente da perseguição. Isso não parecia provável. As carroças de chuleis não poderiam avançar mais rápido do que homens marchando. Tente se distrair, pensava Shallan enquanto começava a entrar em pânico. Encontre alguma coisa para afastar sua mente da perseguição. E os parchemanos de Tavilac? Shallan olhou para eles. Talvez desenhar os 2 na jaula? Não. Estava nervosa demais para desenhar, mas talvez pudesse descobrir alguma coisa. Ela caminhou até os parchemanos. Seus pés reclamaram, mas a dor era suportável. Na verdade, em contraste com a maneira como havia ocultado suas expressões de dor antes, agora elas exagerou. Era melhor fazer com que Tavilac pensasse que estava pior do que a realidade. Ela parou junto das barras da jaula. A parte traseira estava destrancada, parchemanos nunca fugiam. Comprar aqueles 2 devia ter sido um investimento e tanto para Tavilac. Parchemanos não eram baratos, e muitos monarcas e olhos claros poderosos os acumulavam. Um deles olhou para Shallan, depois voltou ao seu trabalho. Ou uma delas? Era difícil diferenciar os homens das mulheres sem despilos. Os 2 tinham pele marmorizada, vermelho sobre branco. Seus corpos eram atarracados, com talvez 1,5 metros de altura, e eram calvos. Era tão difícil ver aqueles 2 humildes trabalhadores como uma ameaça. Quais são seus nomes? Indagou Shallan.
Um ergueu os olhos. O outro continuou trabalhando. Seu nome, insistiu Shallan. Disse o parchamano. Ele apontou para seu companheiro. 2. Ele baixou a cabeça e seguiu trabalhando. Você está feliz com sua vida? Preferiria ser livre, se tivesse a oportunidade? O parchamano a encarou e franziu o senho. Ele enrugou a testa, articulando com os lábios algumas das palavras, depois balançou a cabeça. Não compreendia. Liberdade? Insistiu Shallan. Ele se curvou para trabalhar. Ele realmente parece incomodado, pensou Shallan. Com vergonha por não entender. Sua postura parecia dizer por favor, pare de fazer perguntas. Shallan pôs o caderno debaixo do braço e capturou uma lembrança dos dois trabalhando ali. Eles são monstros malignos, ela disse a si mesma, assertiva. Criaturas lendárias que logo vão tentar destruir tudo e todos ao seu redor. Ali, olhando para eles, achava difícil acreditar nisso, muito embora houvesse aceitado as evidências. Raios! Jasnah tinha razão. Convencer os olhos claros a se livrarem de seus parchamanos seria quase impossível. Ela precisaria de provas muito sólidas. Perturbada, caminhou de volta até seu banco e subiu, não se esquecendo de fazer uma cara de dor. Bluti havia deixado para ela um punhado de erva-botão e agora cuidava dos chulés. Tavilac estava pegando um pouco de comida para um almoço rápido, que eles provavelmente comeriam em movimento. Ela se tranquilizou e forçou-se a desenhar algumas plantas próximas. Logo passou para um esboço do horizonte e das formações rochosas ali perto. O ar não parecia tão frio quanto nos seus primeiros dias com os mercadores de escravos, embora seu hálito ainda soltasse vapor todas as manhãs. Quando Tavilac passou, lançou a ela um olhar desconfortável. Ele a tratava muito diferente desde seu confronto na fogueira, na noite passada. Shallan continuou desenhando. O terreno ali era certamente muito mais plano do que na sua terra natal. E havia muito menos plantas, embora fossem mais robustas. E aquilo era outra coluna de fumaça à frente? Ela se levantou e protegeu os olhos com a mão. Sim. Mais fumaça. Ela olhou para o sul, na direção dos mercenários que os perseguiam. Ali perto, Taji parou, notando o mesmo que ela. Ele foi até Tavilac, e os dois começaram a discutir. Comerciante Tavilac, Shallan recusava-se a chamá-lo de mestre. Comerciante. Seu título apropriado como um comerciante pleno. Gostaria de ouvir sua discussão. Naturalmente, luminosa, naturalmente. Ele foi até ela, torcendo as mãos. A senhorita viu a fumaça à frente. Entramos em um corredor, entre as planícies quebradas e as criptas rasas e suas vilas próximas. Há mais tráfego aqui do que em outras partes das terras geladas, sabe? Então não é inesperado encontrar outros. Quem são as pessoas na nossa frente? Outra caravana, se tivermos sorte. E se tivermos azar? Ela não precisou perguntar. Seriam mais desertores ou bandidos. Podemos evitá-los, disse Tavilac. Só um grupo grande ousaria fazer fumaça para refeições de meio-dia, já que é um convite. Ou um aviso. As caravanas pequenas, como nós, não se arriscam a fazer isso. Se for uma caravana grande, eles terão guardas. Boa proteção, meditou Taji, esfregando a testa com um dedo grosso. Ele olhou para o sul. Sim, respondeu Tavilac. Mas também podemos estar nos colocando entre dois inimigos. Perigo por todos os lados. Os homens atrás de nós vão nos alcançar, Tavilac, replicou Shallan. Um caçador aceita voltar para casa com um vison se não conseguir encontrar um Thelme, disse ela. Esses desertores precisam matar para sobreviver aqui. Você não disse que provavelmente haveria uma grande tormenta esta noite? Sim, admitiu Tavilac, relutante. 2 horas depois do pôr do sol. Se a lista que comprei estiver certa.
Eu não sei como bandidos geralmente passam as tempestades. Mas eles obviamente estão dedicados a nos caçar. Aposto que planejam usar as carroças como abrigo depois de nos matar. Não vão nos deixar ir embora. Talvez, respondeu Tavilac. Sim, talvez. Mas, Luminosa, se nós estamos vendo aquela segunda coluna de fumaça à frente, os desertores também estão. Concordou Taji, como se houvesse acabado de pensar nisso. Vamos cortar para o leste. Os assassinos podem ir atrás do outro grupo. Vamos deixá-los atacar outros em vez de nós? Disse Shallan, cruzando os braços. O que mais espera que a gente faça, Luminosa? Replicou Tavilac, exasperado. Nós somos pequenos caranguejos, sabe? Nossa única escolha é ficar longe das criaturas maiores e torcer para que elas caçem umas às outras. Shallan estreitou os olhos, inspecionando aquela pequena coluna de fumaça à frente. Seriam seus olhos, ou ela estava se tornando mais espessa? Olhou para trás. Na verdade, as colunas pareciam ser do mesmo tamanho. Não vão caçar presas tão grandes quanto eles, pensou Shallan. Eles abandonaram o exército e fugiram. São covardes. Ali perto, podia ver Bluti olhando para trás também, contemplando a fumaça com uma expressão que não conseguiu decifrar. Repulsa? Nostalgia? Medo? Não havia nenhum espreno para oferecer-lhe uma pista. Covardes ou apenas homens desiludidos? Pedras que começaram a rolar morro abaixo, indo tão rápido que não sabiam como parar? Não importava. Aquelas pedras esmagariam Shallan e os outros, se tivessem a oportunidade. Cortar caminho pelo leste não funcionaria. Os desertores seguiriam a presa fácil, carroças lentas, em vez da presa potencialmente mais difícil que estava em frente. Vamos na direção da segunda coluna de fumaça, disse ela, sentando-se. Tavilac a encarou. Não é você quem? Ele parou de falar quando Shallan o fitou. Você, disse Tavilac, umedecendo os lábios. A senhorita não vai chegar nas planícies quebradas tão rápido, Luminosa, se ficarmos presos a uma caravana maior, sabe? Pode ser ruim. Resolverei o problema se ele surgir, comerciante Tavilac. Os que estão à frente vão continuar avançando, advertiu Tavilac. Podemos chegar naquele acampamento e descobrir que já se foram. Nesse caso, eles estarão indo rumo às planícies quebradas, ou vindo nesta direção, ao longo do corredor que vai para as cidades portuárias. Vamos encontrar com eles de um modo ou de outro. Tavilac suspirou, então assentiu, mandando Taji se apressar. Shallan ficou ali, sentindo-se empolgada. Bluti voltou e assumiu seu assento, então empurrou algumas raízes murchas na direção dela, o almoço, aparentemente. Pouco depois, as carroças começaram a seguir para norte, com a carroça de Shallan ficando na terceira posição dessa vez. Shallan se acomodou no banco para a viagem, eles estavam a horas de distância do segundo grupo, mesmo que conseguissem alcançá-lo. Para não se preocupar, ela concluiu seus esboços da paisagem. Então voltou a fazer desenhos ociosos, simplesmente deixando o lápis ir aonde quisesse. Desenhou enguias celestes dançando no ar. Desenhou as docas de Kharbrandt. Fez um esboço de Yelb, embora o rosto lhe parecesse errado, e ela não houvesse conseguido capturar a centelha travessa nos olhos dele. Talvez os erros estivessem relacionados com sua tristeza ao pensar no que provavelmente acontecerá com ele. Ela virou a página e começou um desenho aleatório, qualquer coisa que lhe viesse à mente. Seu lápis se moveu até representar uma mulher elegante em um vestido imponente. Solto mas elegante abaixo da cintura, justo no peito e na barriga. Mangas longas e abertas, uma ocultando a mão segura, a outra na altura do cotovelo, expondo o antebraço e drapeado abaixo. Uma mulher audaciosa, de porte. No controle. Ainda desenhando, inconscientemente,
Shallan acrescentou seu próprio rosto à cabeça elegante da mulher. Ela hesitou, o lápis pairando sobre a imagem. Aquela não era ela. Era? Seria possível? Fitou a imagem enquanto a carroça sacolejava sobre pedras e plantas. Ela virou a página e iniciou outro desenho. Um vestido de baile, uma mulher na corte, cercada pelo que imaginava ser a elite de Aleticar. Alta, forte. Aquela mulher pertencia àquele lugar. Shallan acrescentou seu rosto à figura. Ela virou a página e fez outro desenho. Depois, mais outro. O último era um esboço dela parada na borda das planícies quebradas, como eram em sua imaginação. Olhando para leste, na direção dos segredos que Jasnah havia buscado. Shallan virou a página e desenhou de novo. Uma imagem de Jasnah no navio, sentada à sua mesa, papéis e livros espalhados ao redor. Não era o ambiente que importava, mas o rosto. Aquele rosto preocupado, apavorado. Exausto, levado até seus limites. Shallan reproduziu essa imagem perfeitamente. O primeiro desenho, desde o desastre, que capturava exatamente o que havia visto. O fardo de Jasnah. Para a carroça, disse Shallan, sem erguer os olhos. Blutia a olhou de soslaio. Ela resistiu ao impulso de repetir a ordem. Ele, infelizmente, não lhe obedeceu imediatamente. Por quê? Shallan olhou para cima. A coluna de fumaça ainda estava distante, mas ela tinha razão, estava ficando mais espessa. O grupo à frente havia parado e montado uma fogueira de bom tamanho para a refeição do meio-dia. Julgando pela fumaça, era um grupo muito maior do que seus perseguidores. Vou para os fundos da carroça, disse Shallan. Preciso procurar uma coisa. Você pode continuar quando eu estiver instalada, mas, por favor, pare e me chame quando estivermos perto do grupo à frente. Ele suspirou, mas deteve o chulei com algumas pancadas no casco. Shallan desceu, pegou a erva-botão e o caderno, depois foi até a parte de trás da carroça. Quando entrou, Bluti imediatamente voltou a avançar, gritando de volta para Tavilac, que queria saber o motivo do atraso. Com as paredes encaixadas, sua carroça tinha sombra e privacidade. Ainda mais porque era a última na fila, de modo que ninguém podia olhar pela porta traseira. Infelizmente, viajar ali não era tão confortável quanto ir na frente. Aqueles minúsculos petrobulbos causavam uma quantidade surpreendente de balanços e trancos. O baú de Jasnah estava amarrado junto da parede da frente. Ela abriu a tampa, deixando as esferas do interior fornecerem uma parca iluminação, depois se acomodou em sua almofada improvisada, uma pilha de panos que Jasnah havia usado para envolver seus livros. O cobertor que usava à noite, já que Tavilac fora incapaz de lhe fornecer um, era o forro de veludo que havia arrancado do baú. Recostando-se, ela descobriu os pés para aplicar a nova seiva de erva-botão. As feridas haviam formado casca e a condição havia melhorado muito desde o dia anterior. Padrão? Ele vibrou de algum lugar ali perto. Shallan pedirá que ele continuasse, na parte traseira para não alarmar Tavilac e os guardas. Meus pés estão se curando. Você fez isso? Eu sei quase nada sobre por que as pessoas quebram. Sei menos ainda sobre por que elas desquebram. A sua raça não se machuca? Perguntou ela, quebrando uma haste de erva-botão e espremendo as gotas sobre seu pé esquerdo. Nós quebramos. Mas é diferente dos homens. E não nos desquebramos sem ajuda. Eu não sei por que você desquebra. Por quê? É uma função natural dos nossos corpos. Coisas vivas se regeneram automaticamente. Ela segurou uma das esferas perto do pé, procurando sinais de pequenos esprenos vermelhos de putrefação. Quando encontrou algum junto de uma ferida, apressou-se em aplicar a seiva para afastá-los. Queria saber por que as coisas funcionam, disse Padrão. Muitos de nós também queriam, replicou Shallan, curvada para frente. Ela fez uma careta quando a carroça bateu em uma pedra particularmente grande.
Eu me fiz brilhar na noite passada, junto à fogueira com Tavilak. Sim. Você sabe por quê? Mentiras. Meu vestido mudou, continuou Shallan. Juro que os rasgos sumiram na noite passada. Mas agora eles voltaram. Sim. Eu tenho que ser capaz de controlar essa nossa habilidade. Jasna chamava de Tessenominação. Ela deu a entender que era mais segura de praticar do que a transmutação. O livro? Shallan franziu o senho, recostando-se contra as barras na lateral da carroça. Ao lado dela havia uma longa linha de arranhões no piso, aparentemente feita por unhas. Como se um dos escravos houvesse tentado, em um acesso de loucura, abrir caminho para a liberdade com os dedos. O livro que Jasna lhe dera, Palavras de Radiância, havia sido engolido pelo oceano. Parecia uma perda maior do que o outro que recebeu de Jasna, o livro das páginas infinitas, estranhamente em branco. Ela ainda não compreendia totalmente o significado daquilo. Nunca tive uma oportunidade de ler aquele livro, disse Shallan. Vamos ter que procurar outra cópia quando chegarmos às planícies quebradas. Mas como o destino deles era um acampamento de guerra, ela duvidava que houvesse muitos livros à venda. Shallan segurou uma das esferas diante de si. Ela estava escurecendo, por isso precisava ser infundida. O que aconteceria se a Grã Tormenta chegasse e eles ainda não tivessem alcançado o grupo à frente? Será que os desertores forçariam caminho através da tempestade para alcançá-los? E, potencialmente, a segurança das suas carroças? Raios, que confusão! Ela precisava de uma vantagem. Os cavaleiros radiantes formavam um laço com um espreno. Disse Shallan, mais para si mesma do que para padrão. Era como um relacionamento simbiótico. Como um pequeno caranguejo vivendo em uma casca pétrea. O caranguejo remove o líquen, obtendo comida. Mas também mantendo a casca pétrea limpa. Padrão zumbiu, confuso. Eu sou a casca pétrea ou o caranguejo? Tanto faz, respondeu Shallan, girando a esfera de diamante nos dedos. A minúscula gema no interior brilhava com uma luz vigilante, suspensa no vidro. Os fluxos, as forças que regem o mundo, são mais maleáveis para os esprenos. Bem, como os esprenos são pedaços desses fluxos, talvez isso signifique que são melhores em influenciar uns aos outros. Nosso vínculo me fornece a capacidade de manipular um dos fluxos. Nesse caso, luz, o poder da iluminação. Mentiras, sussurrou Padrão. E verdades. Shallan agarrou a esfera no punho, a luz brilhando através da pele, fazendo com que sua mão parecesse vermelha. Desejou que a luz entrasse nela, mas nada aconteceu. Então, como faço funcionar? Talvez comê-la? Sugeriu Padrão, movendo-se para a parede ao lado de sua cabeça. Comê-la? Perguntou Shallan, cética. Eu não precisei comê-la antes para obter a luz das tempestades. Mas pode funcionar. Tente. Duvido que eu consiga engolir uma esfera inteira. Mesmo que eu quisesse, o que com certeza não quero. Fez Padrão, suas vibrações fazendo a madeira tremer. Essa não é uma das coisas que os humanos gostam de comer, então? Raios, não. Você não tem prestado atenção? Eu tenho, disse ele com uma vibração irritada. Mas é difícil entender. Você consome algumas coisas e as transforma em outras coisas. Coisas muito curiosas, que você esconde. Elas têm valor? Mas você as deixa para trás. Por quê? Já chega dessa conversa, disse Shallan, abrindo o punho e segurando a esfera novamente. Precisava admitir que parte do que ele dissera parecia certo. Ela não havia comido nenhuma esfera antes, mas de algum modo havia consumido a luz. Como se a bebesse. Ela havia inspirado a luz, certo? Olhou para a esfera por um momento, depois inspirou com força. Funcionou. A luz deixou a esfera, rápido como um batimento cardíaco,
uma linha brilhante fluindo para seu peito. Dali, ela se espalhou, preenchendo-a. A sensação incomum fez com que Shallan se sentisse ansiosa, alerta, pronta. A ponto de fazer alguma coisa. Seus músculos ficaram tensos. Funcionou, disse ela, embora a luz das tempestades, brilhando de modo tênue, lhe escapasse quando falava. Também estava emanando da sua pele. Ela precisava praticar antes que se esgotasse. Desse iluminação. Ela precisava criar alguma coisa. Decidiu fazer algo que já realizou antes, aprimorando a aparência do seu vestido. Novamente, nada aconteceu. Ela não sabia o que fazer, quais músculos usar, ou mesmo se era para usar músculos. Frustrada, ficou sentada ali tentando encontrar uma maneira de fazer a luz das tempestades funcionar, sentindo-se inepta à medida que ela escapava por sua pele. Vários minutos se passaram até que a luz se dissipasse completamente. Bem, isso não foi nada impressionante, comentou ela, movendo-se, para pegar mais hastes de erva-botão. Talvez seja melhor praticar transmutação. Padrão zumbiu. Perigoso. Foi o que Jasna me disse, respondeu Shallan. Mas ela não está mais aqui para me ensinar, pelo que sei, era a única capaz de transmutar. Ou pratico por conta própria ou nunca vou aprender a usar minha habilidade. Ela espremeu mais algumas gotas de seiva de erva-botão para massagear um corte no pé, então parou. A ferida estava perceptivelmente menor do que momentos atrás. A luz das tempestades está me curando, disse Shallan. Ela faz você desquebrar? Sim. Pai das tempestades. Estou fazendo coisas quase por acidente. Algo pode ser feito quase por acidente? Perguntou o padrão. Genuinamente curioso. Essa frase, não sei o que significa. Bem, é na maior parte uma figura de linguagem. Então, antes que ele pudesse perguntar mais, ela continuou, e com isso quero dizer algo que falamos para expressar uma ideia ou sentimento, mas não um fato literal, padrão zumbiu. Mas o que isso significa? Perguntou Shallan, massageando o pé com erva-botão de qualquer jeito. Quando você zumbi assim, o que está sentindo? Empolgado. Sim. Faz tanto tempo desde que alguém aprendeu sobre você e sua raça. Shallan espremeu mais seiva nos seus dedos do pé. Você veio aprender? Espere. Você é um erudito? Mas é claro. Por que outro motivo eu viria? Eu vou aprender tanto antes de... Ele parou subitamente. Padrão? Antes do quê? Uma figura de linguagem, disse ele de modo absolutamente inexpressivo, sem tom algum. Ele estava ficando cada vez melhor em falar como uma pessoa, e às vezes soava como uma. Mas no momento toda a cor havia sumido da sua voz. Você está mentindo, acusou ela, olhando para o padrão dele na parede. Ele havia encolhido, ficando tão pequeno quanto um punho, metade do seu tamanho normal. Sim, admitiu ele, relutante. Você é um péssimo mentiroso, disse Shallan, surpresa com a descoberta. Sim. Mas você adora mentiras. Tão fascinantes. Vocês todos são tão fascinantes. Diga-me o que ia dizer, ordenou Shallan. Antes de parar de falar. Vou saber se você mentir. Você soa como ela. Cada vez mais como ela. Me conte. Ele zumbiu de modo irritado, rápido e agudo. Vou aprender o que puder antes de você me matar. Você acha? Você acha que vou matar você? Aconteceu com os outros, disse Padrão, sua voz mais suave agora. Vai acontecer comigo. É. Um padrão. Isso tem a ver com os Cavaleiros Radiantes, disse Shallan, erguendo as mãos para começar a trançar seu cabelo. Seria melhor do que deixá-lo despenteado, ainda que, sem um pente e uma escova, até mesmo trançá-lo seria difícil. Raios, preciso de um banho. E de sabão.
e de uma dúzia de outras coisas. Sim, disse Padrão. Os cavaleiros mataram seus esprenos. Como? Por quê? Seus juramentos, disse Padrão. Isso é tudo o que sei. Minha espécie. Os que não tinham vínculos, nós recuamos, e muitos mantiveram suas mentes. Ainda assim, é difícil pensar longe da minha espécie. A não ser... A não ser? A não ser que tenhamos uma pessoa. Então é isso que você ganha, disse Shallan, desfazendo os nós dos cabelos com os dedos. Simbiose. Eu tenho acesso à manipulação de fluxos, você adquire pensamento. Sapiência, respondeu Padrão. Pensamento. Vida. Essas coisas são dos humanos. Nós somos ideias. Ideias que desejam viver. Shallan continuou cuidando do cabelo. Eu não vou matar você, disse ela com firmeza. Não vou. Eu não acho que os outros queriam matar também. Mas isso não importa. Importa, sim. Não vou fazer isso. Não sou um cavaleiro radiante. Jasnah deixou isso claro. Um homem que usa uma espada não é necessariamente um soldado. Só porque tenho essas habilidades, não significa que sou um deles. Você falou os juramentos. Shallan gelou. Vida antes da morte. As palavras lhe ocorreram das sombras do passado. Um passado em que ela não queria pensar. Você vive mentiras, disse Padrão. Isso te dá força. Mas a verdade... Sem falar verdades você não será capaz de crescer, Shallan. De algum modo, sei disso. Ela terminou de cuidar do cabelo e passou a recolocar as ataduras nos pés. Padrão havia se movido para o outro lado da carroça barulhenta, só ligeiramente visível na luz fraca. Ela ainda tinha um punhado de esferas infundidas. Não era muita luz das tempestades, considerando quão rapidamente aquela outra lhe escapou. Deveria usar o que tinha para curar mais os pés? Será que conseguiria fazer isso intencionalmente, ou essa habilidade lhe fugiria, como a tesseluminação? Ela guardou as esferas na bolsa segura. Economizaria, só por via das dúvidas. Por enquanto, aquelas esferas e sua luz podiam ser a única arma disponível. Com as ataduras refeitas, ela se levantou na carroça sacolejante, descobriu que a dor dos pés praticamente se fora. Podia andar quase, normalmente, embora ainda não quisesse ir longe sem sapatos. Satisfeita, ela bateu na madeira mais perto de Bluti. Pare a carroça! Desta vez, ela não precisou repetir. Contornou a carroça e, sentando-se ao lado de Bluti, imediatamente notou a coluna de fumaça à frente. Ela havia se tornado mais escura e maior, encrespando-se violentamente. Isso não é fogo de cozinhar, disse Shallan. É, concordou Bluti, a expressão sombria. Alguma coisa grande está queimando. Provavelmente carroças. Ele olhou para ela. Não sei quem está lá, mas as coisas não vão bem para eles. Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso você muito nos ajuda.